Vamos lá a isso. Olá, viva! Seja bem-vindo ao De Quem És Tu Filho, um podcast que tem como objetivo partilhar consigo conversas interessantes sobre a Nazaré, com pessoas da Nazaré ou com alguns palecos que tenham alguma relação especial com esta terra. Este projeto é feito de forma independente e a ideia é imaginar que eu e a minha convidada estamos numa mesa de café a ter esta conversa e você está numa mesa ao lado a escutar-nos, no fundo, a quadrilhar. Por isso, se achar esta conversa interessante, pode pagar-nos um cafezinho na nossa página do Patreon. Pode e deve também fazer like na nossa página no Facebook e subscrever o nosso canal no YouTube. Como se isto não bastasse, pode ainda subscrever o nosso podcast no Spotify. Por isso não há maneira de se livrar de nós. A minha convidada de hoje, Vanessa Barbosa. A Vanessa tem 32 anos de idade e nasceu em Leamington. Tem ascendência nazarena, como não poderia deixar de ser, e apesar de ter feito grande parte do seu percurso de vida no Canadá, nunca deixou a sua relação com a Nazaré esmorecer. Tem uma ligação íntima com a arte, de vários pontos de vista, e, para além de artista, tem-se focado academicamente na arte da moda. É também a criadora de um projeto chamado I Am My Art, sobre o qual iremos falar durante esta conversa, com certeza. Mas, em primeiro lugar, impõe-se a pergunta: Vanessa Barbosa, de quem és tu filha? Olá, boa tarde. Sou filha de Jorge Barbosa e Isabel Barbosa e neta do Adriano e Hilda Codinha. Okay. Aqui da Nazaré. O teu avô, pois, a neta de, desculpa, podes repetir o nome? Adriano e Hilda Codinha. Que serão, se calhar, as pessoas mais conhecidas aqui, sim, porque sim. Os teus pais foram para o Canadá, nasceram já lá? Não, a minha mãe por acaso nasceu cá, com 4 anos ela foi lá, para Toronto. O meu avô já estava lá e o meu pai conheceu a minha mãe lá. Mas o meu pai nasceu em Viseu, mas o meu avô, do lado do meu pai, é de cá. Ok. E a tua avó? Também a é de cá? A minha avó é de cá, Hilda, também. sim, Hilda, sim. São os dois de cá. A mãe da minha mãe, sim. Ok. Yeah. Portanto, tu já nasceste no Canadá, certo? A minha pergunta aqui é como é que... Tu nasceste em Leamington, certo? Sim. Tens 32 anos, como já referiste. Como é que esta relação com a Nazaré acabou por nunca esmorecer? Porque tu, no fundo, vives a maior parte do tempo entre o Canadá, talvez, e os Estados Unidos. Sim. Mas nunca deixaste, de facto, esta relação esmorecer. Ou seja, eu e o meu grupo de amigos lembramos-te, pelo menos no verão. Isso era uma imposição que te era criada para vir visitar a família? Como é que isso funcionava? Sim, meus pais e meus avós também sempre fizeram aquele esforço para a gente ter aquela ligação e continuar a ter aquela ligação a Nazaré. Como assim, sempre teve aqueles grupos de amigos. Portanto, eu vinha cá, eu tinha também a sorte que vinha cá 2 ou 3 vezes por ano. Portanto, sempre teve aquelas relações e aquela ligação. Portanto, 4 em 5 meses vinha cá de volta e, como já disseste, agora no verão também. Ok. Chegavas a vir até com mais frequência. Pensava que era só no verão que vinhas e não mais. E no sítio onde tu nasceste, Leamington, sim. certo? Nazaré do Canadá. Que é Nazaré do Canadá, portanto era justamente isso que eu ia dizer, ou seja, há uma relação, há uma comunidade muito forte de nazarenos lá, não é? Sim, sim. Portanto, há sempre essa forma muito forte de fazer essa ligação. Como é que é? Tenho muitas dúvidas sobre isso, ou seja, muitas questões, não dúvidas. Tenho questões porque como é que uma pessoa que realmente vive num contexto de uma comunidade nazarena depois acaba por se integrar de uma forma mais geral no resto da comunidade do Canadá? É fácil? Posso falar acerca do meu avô, como ele veio. O meu avô foi, não sei se sabes muito da história do meu avô, como foi lá, pronto. O meu avô, por acaso, faz parte, uma grande parte daquela comunidade nazarena lá em Leamington, porque não sei se sabes, mas há uma grande comunidade lá de Nazarena e o meu avô foi lá em 1960 e tal, e volta de 1970 e tal, começou lá uma peixaria ou mais. Ele comprou lá barcos e tivemos lá os nossos barcos que iam pescar os lagos, mais específico Lake Erie. E daí, como aqui em Nazaré temos aqui pescadores, faz parte dos nossos raízes. Aqui o meu avô fez questão de trazer muitas famílias de cá para lá, para emigrar lá. Portanto, sempre tivemos
tipo, a nossa comunidade não é bem, pronto, não tivemos cá na Nazaré, mas faz conta que aquilo nunca deixou de ser ao fazer parte da nossa vida. Estava sempre lá com a gente. Mas como é óbvio, também temos que integrate tipo, na cultura lá. E mesmo assim, eu acho que foi bom também o lado dos meus pais e dos meus avós, que a gente também, fora de ter a nossa escola lá, educação lá, inglesa, a gente temos depois, tipo, ao fim da tarde, íamos para uma escola portuguesa também, que eles ofereceram lá. Portanto, fazia sempre parte do nosso, pronto, do nosso dia, nunca deixámos ou largámos aquilo. Ok, portanto, tu acabaste sempre por falar português, ou seja, nunca foi uma coisa que tu tiveste um longo período sem falar. Não. Em vossa casa falavam português? Sim, sempre. Os teus Sempre. pais? E mesmo para os avós, eles falam também inglês, mas a gente fazíamos o esforço, mais os meus pais, e ainda bem, para falar português em casa. Sempre para tentar manter essa relação viva. E como é que é, novamente, como é que era fácil... o Canadá, nós sabemos que genericamente tem uma comunidade bastante tolerante e amiga dos imigrantes. Sim. Alguma vez sentiste alguma animosidade, alguma falta de integração, intolerância? Isso existe? Eu, que a minha geração, não. E mesmo em Leamington, não. Mas eu acho, tipo, algumas áreas, tipo, nas cidades maiores, não foi assim tão fácil ao princípio. Mais específico para os meus avós, mas agora, tipo, para mim, minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, por acaso a minha irmã mais velha vive aqui, já está aqui há muito tempo. Ela veio logo voltar para Nazaré, por acaso. Ela que é mesmo... Tenho um amor para a chateira que, pronto, também tenho, mas ela foi logo depois do colégio, veio para aqui, estudou aqui, tem a família aqui, tem tudo, portanto. Mas, tipo, com pessoas da nossa idade, eu não sinto isso, mas eu acho que para o lado das experiências dos meus avós e dos meus pais, não foi assim tão fácil. Naqueles anos 60, claro. 70, assim. Já há mais tempo. Tu sabes porque é que o teu avô foi para lá? Conheces a razão? Ele foi lá, ele foi lá para Toronto primeiro, e ele estava a trabalhar lá no aeroporto e também nos hotéis. E ele sempre teve aquela ambição para gerir qualquer coisa. E depois ele teve uma oportunidade para ir para Leamington, comprar uns barcos, e daí ele teve a ideia da loja. Sim. São várias lojas? É uma cadeia? É isso? Não. A gente tivemos, acho que foi 6 barcos lá de pesca, chama Commercial Fishing Boats, lá no Lake Erie. Lake Erie é o lago maior dos lagos todos, os Great Lakes. Okay. Ele foi lá, mesmo fora de Leamington, 10 minutos de Leamington, há lá uma doca, chama-se Wheatley, e ele comprou lá e pôs lá os barcos. E os barcos é a Miss Vanessa, Miss Melissa, a minha irmã, Miss Nicole. São as netas? Sim, as netas, a Isabel Maria, a minha mãe, e aí ele desci, acho que foi, o que é que eu disse agora, 5, e houve outra agora, Adco, acho que foi Adco, que é o nome do meu avô. E continua? Ele continua a trabalhar? Não, ele já voltou, sim, já há 15 anos, acho que voltou para Portugal, para Nazaré. Sim. Ele sempre, a gente temos sempre a nossa casa aqui, mas ele, claro, ele tem 86 anos agora, ele veio cá já há 15 anos, acho eu, mais ou menos 15 anos, ou mais. Já está de volta. E continua, tem saudades de lá, sabes disso? Sabes se ele gosta de regressar ou não? Agora vai ficar por cá, não é? Sim, ele já na volta... Nem de férias? 4 anos, não, já na volta há 4 anos. Pronto, não tem nada, voltou, está aqui com a minha avó. Os meus pais ainda vão e vêm com muita frequência. Eles, por acaso, já estão aqui também há 6, 7 meses. Mas, entretanto, vão ficar aqui mais tempo. Como é óbvio, já estão reformados também. Claro. Ok, eu quero... para já queria que me descrevesses como é que é Leamington, para as pessoas que não conhecem a cidade, como é que a descreves? Leamington é uma terra com 20... acho que agora tem 30 e tal mil pessoas. É pequena. Uma cidade costeira, não é? Portanto, sim. E é mesmo, se alguém está a ver um mapa de Canadá, é o ponto mais sul de Canadá. Ok. Mesmo ao lado de Detroit. Portanto, é só atravessar, tipo 45 minutos atravessas o rio lá e estás lá, em Detroit. Mas lá é interessante porque temos lá uma grande comunidade portuguesa, italiana e libanês. Ok. E dão-se bem as 3 comunidades? Sim, dão-se. Tudo tranquilo. Eu sei que também estiveste em Toronto, não é? Ou seja, tu agora vives em Toronto? Toronto, é isso? Sim. Estou em Toronto. Eu fui... depois, eu tinha 17 anos, acabei o colégio, high school, em Leamington.
E fui logo para... tirei 1 ano e tal em Ryerson University em Toronto. Entrei na área de moda lá e depois eu fiz transferência para Londres, na Inglaterra. Há Londres também no Canadá, portanto é preciso dizer Exatamente, Londres, Inglaterra, na London, Ontario. E entrei lá na escola Central St. Martins, na mesma área de moda, e depois estive lá 1 ano e meio e acabei de transferir para Nova York. Entrei para Parsons School of Design e estive lá em Nova York quase 9 anos. Mas tivesses que ter uma morada, e nós já vamos falar sobre esse teu percurso. Qual é a tua morada? Onde é que é a tua casa? Ok, por enquanto Toronto. Pronto, tem que ser Toronto, mas já estou aqui há 6 meses, portanto já posso ser aqui. Tu és uma nómada, no fundo, andas sempre a saltitar entre vários sítios. Interessante. Sim, yeah. Deixa-me voltar ainda atrás. Portanto, tu nascendo no Canadá, força, e nascendo no Canadá e vindo cá, a Nazaré, estamos a falar, pronto, tu tens 32 anos, na altura de 90, na década de 90, quando eras pequena, notavas uma grande diferença, certamente, entre estes dois países, não é? Como é que tu comparavas e como é que tu descreverias a Nazaré nessa altura? Mesmo comparado nessa altura e agora, a maior diferença foi sempre, eu acho que vai ser sempre, é a qualidade de vida aqui, comparando com lá. Como lá, eu nasci e fui criada numa rotina que é preciso um carro para ir de todo lado, não é? Não posso ir de casa, ir lá abaixo, ter com os amigos e de volta de casa de dia de 6 horas, tipo, nem pensar, lá não é possível. Portanto, a vida lá é muito fechada em casa, e aqui, para a gente ir naquela idade, era tipo um paraíso para uma criança. Eu tive também a sorte que a gente tínhamos um apartamento aqui ao lado do elevador, que portanto saio de casa, estou na praia com as minhas amigas, volto e é um freedom que lá nunca tive, ou crianças lá não têm. Eu posso dizer agora que a minha sobrinha tem aquela idade, 6 anos, ela nota-se logo a diferença, mesmo a personalidade dela, não vou dizer que nasceu, mas evoluiu muito de estar aqui estes 4 ou 5 meses comparado de estar lá. Eu acho que dá para evoluir e dá para sentir aquele não sei explicar bem em português, mas uma segurança de tipo estar mais aberto com as pessoas. Eu acho que aqui é uma conversa mais orgânica. Ok. Tipo, ir lá, sair, oi, e lá porque lá, como os canadianos e os americanos, são um bocado mais fechados. E mesmo assim, crianças que nascem lá, são criadas lá, também lá na escola, acabem de ser assim também. Certo. E a gente tivemos uma grande sorte de não só saber a diferença, mas tiver a oportunidade para estar aqui com aquela idade e a ver que ter uma qualidade, ter a oportunidade para ter uma qualidade de vida diferente aqui, mas nem só, mas também ter amizades que também para mim duraram para o resto da minha vida. Espero bem que sim, pronto, até hoje. Sim, tem durado, Yeah. não é? Ou seja, para vocês não era uma chatice vir de férias, porque eu conheço tenho alguns amigos que era um bocado chato vir de férias, porquê? Porque eles essencialmente tinham que vir 2 meses, não é? E isso quebrava um bocado as amizades que eles tinham no seu país. E portanto era sempre um bocado chato, eram um bocado obrigados a vir para cá. Isso nunca aconteceu contigo. Era uma coisa que tu gostavas de fazer. Sim. Não era seca nenhuma para ti, não é? Não era. E como eu tinha 2 irmãs mais velhas, eu tinha aquelas companheiras sempre comigo. Pronto, a diferença de idade, mas mesmo assim andávamos sempre 3 juntas, portanto eu sempre tive aquela companhia. Não vinha cá sozinha e mesmo assim eu também, graças aos meus pais, também soube que aquilo é uma grande, privilege para ter assim, para ter a oportunidade de vir cá, passar cá meus verões, porque lá é diferente, tá? Como eu já disse, o pessoal está lá fechado em casa, mas para casa daquela, um bocadinho na piscina, ou não houve praia, não há dias de sol aqui. O clima lá, é importante, não é? O clima sim, também. E lá há calor, no verão mesmo assim há calor, mas é uma umidade que não se pode, tipo 20 minutos fora de casa já estás a transpirar, já não te apetece estar fora. Ok. É muito diferente. Eu fiquei muito surpreendido quando tu me disseste que cá as pessoas seriam mais abertas, mas na verdade, quer dizer, isto não me surpreende. O que me surpreende é
culturalmente, Sim. nós temos, não estou aqui a ofender ninguém, mas é verdade que Portugal está atrasado em vários aspectos. Sim. E sobretudo, ainda recuando um bocado na nossa história, né? Porque nós tivemos uma ditadura, a mais longa da Europa, que deixou marcas de atraso muito, muito grandes. E isso, naturalmente, quando tu vinhas cá, se calhar na década de 90, quer dizer, a sociedade já estava a alterar, mas mesmo assim, a milhas do que se passava no Canadá, naturalmente, esse choque cultural nunca te fez confusão? Sim, eu acho que faz mais a confusão com a idade que eu tenho agora, a saber da diferença, mas para mim, como eu estava a dizer, acerca de as pessoas serem mais abertas, eu acho que é mais no sentido de serem mais quentes. Mais afetuosas. Sim, sim, e lá não é o costume, não é nada o costume. E também eu tive a sorte de ter família que são pronto, são quentes e afetuosas assim, e mesmo só sabendo, tipo, ao princípio da conversa que a pessoa já está aberta naquele sentido, sente assim aquela conversa fria, sentia e ainda sinto mais à vontade. Mas sim, também tens um ponto de, pronto... Uma sociedade mais retrógrada, mais sim, fechada, sim, não é? sim, Nesse sim. sentido. Yep. Consegues dizer o que é que te chocou mais? Assim, consegues pensar numa coisa que te tenha mesmo chocado? Comparando de mentalidade lá como cá... Olha, ultimamente sim, posso dizer, acerca da conversa de saúde mental, eu, para mim, achei, não é, pronto, posso dizer, fiquei um bocado desiludida com algumas opiniões acerca disso aqui em Portugal, ou na Nazaré, pronto, de como lá, eu acho que é muito refrescante que a mentalidade lá acerca de saúde mental não há problema ir ver um psicólogo e ter aquele acompanhamento. E eu fui criada e tenho amigos e colegas que têm sempre, vão à terapia quase todas as semanas, e é uma coisa, para mim, é completamente normal e devia de fazer. Como ir ao ginásio, é tão Exato, normal ou como... vais ao dentista, ou Exato. tipo, estás aqui isto que mandem tudo. Não vais ver de vez em quando, oi, está tudo a circular bem, tenho aqui os parafusos todos, e mesmo se não tens, é na boa, é muito, eu acho que tem a ver muito, e isso vai afetar a relação que a pessoa tem com ele próprio, de não aceitar que isso é muito normal, não é muito, desculpa, normal, mas não é só isso, é que vai facilitar evoluir como pessoa e ter relações mais maturas. Claro, mais estáveis. E foi aquela diferença de opinião lá como cá é que para mim teve aquele choque. Isso é muito interessante, tu estás a dizer isso. A minha namorada é psiquiatra, e portanto nós sabemos do que é o estigma do ir ao Sim, psiquiatra exato, o e estigma. tudo o que está envolvido. E portanto, se vais para lá é porque és tonta, não é? Essa questão, e Exato. nós temos ainda muitas milhas para correr nesse caminho, é verdade. Eu quero continuar a discutir ainda, antes de irmos ao teu caminho e à arte, Yeah. mas pegando já na questão da arte, falámos aqui um bocado nas diferenças culturais, de mentalidade, mas Sim. agora eu quero falar mesmo na parte artística. Em primeiro lugar, como é que tu despertas para a arte? Como é que isto acontece? It's a complex question. Porque acerca da arte eu nunca segui uma área definitiva. Eu ando sempre um bocadinho aqui, um bocadinho lá. É por isso que o projeto e também a minha companhia, olha, tenho aqui tatuagem. I Am My Art, I Am My para Art. quem não consegue ver. É mesmo, simplesmente, é o que é. I am my art, tipo, aquilo que eu faço faz parte de mim e eu não queria, que é a palavra que eu queria usar, não queria construct myself to só numa área, portanto... Desenvolveste só numa área ou Exato. focaste só numa área? Sim, portanto eu comecei com a área de moda e para mim, quando eu entrei na área de moda, mais quando eu estive no Central St. Martins, eu descobri... Em Londres? Sim, descobri que aquilo que gostava mais era o processo de chegar... Processo criativo, não é? Sim, sim. E lá naquela escola que eu achei excelente, que não há muitas escolas que fazem isto, eles dão, por exemplo, entras lá, vem lá o professor e olha,
não sei, daqui a 6 semanas, isto tem que estar completo. Tens que fazer, isto é tema, pop art, qualquer coisa. Agora, no próximo 6 semanas estou aqui, se precisem de ajuda ou têm perguntas, mas agora a única coisa que tu tens de fazer é ir à biblioteca, research. E daí vêm as ideias todas sem chegar ao editing process. A parte de edição, sim. E foi daí que eu descobri que aquilo que eu gostava mais. E eu posso aplicar aquele processo, não é em só a área de moda, mas da área de arte, da área de música, filme, tudo. E é por isso, pronto, a Am I Art chegou ao ponto que eu queria fazer um filme. Entrei, estava-me inspirada para fazer este filme, fiz isto. Desenhar uma coleção, fiz isto. Pronto. Já vamos falar sobre isso. Sim, mas... Porque isso é muito interessante, nós temos aqui se calhar 2 horas de conversa, porque tu tens de facto na arte, o que eu acho interessante do teu percurso é isso, é que és a arte como um todo, não é? Não separas, eu acho isso muito fixe. Mas antes eu queria mesmo voltar a perguntar-te, que é, quando eras pequenita, a arte já estava na tua vida, já sentias que era para aí que caminhavas, e foi uma coisa que aconteceu mais tarde? Moda, sim. Eu sempre tive um amor para a moda e para desenhar, mesmo de pequenina. Mas aí está outra vez que a coisa que eu fazia muito ao fim de semana é que eu perguntava à minha mãe para deixar lá na biblioteca, eu ficava lá, porque eles têm reading hours, que é tipo as crianças vão lá, entre as 4 e 6 e estão lá a ler, mas eu entrava lá tipo às 10 da manhã, saía às 6 da tarde e a minha mãe não ficava preocupada porque estão lá as senhoras, pronto, estou bem acompanhada, é na boa, claro. Mas foi aí que começou aquela curiosidade para processo e para saber coisas e tipo referências de história, comparando com mesmo referências mas mais modernas, como é que se faz a ligação, coisinhas assim. Mas daí eu tinha 6 ou 7 anos, mas começou aí. Ok, e já muito direcionada então para a moda nesse sentido, ou seja, é a moda que te faz descobrir a arte de uma forma mais genérica? Sim, é isso, podemos dizer isso? Eu acho que eu entrei a área de moda, como entrar acerca da área de moda, entrei para outro mundo, a conhecer outras áreas de que também fiquei interessada, tipo, olha, agora me apetece fazer um bocadinho nisto, mas comecei sempre com a área de moda e até hoje ainda estou lá a trabalhar um bocadinho na área de moda, um bocadinho não, um bocadão, mas pronto. Muito interessante. Quando tu falas em moda, para as pessoas que não são conhecedoras da área, mas sobretudo para alguém como eu que não percebe nada de moda, aliás, consegue-se perfeitamente. A t-shirt eu fui ver em concerto. A t-shirt também eu. A t-shirt eu LCD Sound System, para quem para quem está só a ouvir o áudio. Mas normalmente quem pensa em áudio, em moda, pensa em desfiles, em alta costura. Era isso que tu querias fazer? Sim, e entrei naquela área. Mas era uma maneira de contar uma história para mim. Tipo, explica-me isso. Tipo, tu começas com uma coleção, olha, fiquei inspirada com, não sei, a moda de 1960 ou assim, mas combinado com Charles Manson Family, mesmo pronto, na mesma 1960s e falar dela na LCD, mas LSD, pronto. Combinando aquilo tudo é contar uma história e pronto, aquela história acaba sendo desfilada no desfile. Mas fizeste mesmo isso? Não, estás a dar um exemplo. Não, mas eu fiz o meu thesis, como é que se diz? Uma tese? Uma tese na área de moda, combinando com o Charles Manson, porque quem me conhece, eu tenho uma obsessão com o Charles Manson. Conta, tens que contar isso. Como é que essas duas coisas se relacionam? E melhor ainda, como é que isso te ocorreu? Charles Manson, não sei porque eu fiquei fascinada era com a história, mas pronto, há pessoas que gostam de entrar nas histórias e virem séries sobre psicopatas e eu sou uma daquelas pessoas, portanto... Sim, convém dizer que, para quem não sabe, mas estamos a falar de um psicopata, ou seja, um assassino em série, que é muito conhecido, as pessoas devem conhecê-lo porque ele tem uma tatuagem com a suástica na testa, não é? Sim, é só para dar este contexto, mas diz-me, como é que isso se relaciona? Eu comecei, não sei porquê, mas eu entrei sempre naquelas
histórias darker stories e ia tirando ideias ou tipo temas. Se calhar podia tirar para a área de música. Olha, ouvindo esta história, vou fazer connection com o Charles Manson, vou fazer conectar com o o nome vem Beach Boys. Ok. Porque quem conhece o Charles Manson, não sei se conheces isto, mas ele era muito amigo do Dennis Wilson. Não fazia ideia. Sim, eu acho que era o baterista do Beach Boys. E eles começaram a fazer música juntos e tinham festas juntos. E era naquele tempo dos hippies. E o Charles Manson, que nem sabe, foi um grande influence na área de música em LA. Mas como ele era um bocado... Passado. Um bocado não, mas isto foi antes daquilo tudo acontecer. Ele andava muito com aqueles grupos de música e depois ele foi tipo outcasted e foi daí que ele teve aquele... Foi para o ranch, já me lembro o nome do ranch lá em Los Angeles. E ele teve um grupo de hippies, tipo uma família de hippies, e daí não era só tipo a ver o research da roupa deles e como é que eles, tipo o cabelo e como é que eles vestiram-se e depois tiveram aquela ligação com os atrizes mais populares em Los Angeles, tipo Sharon Tate e aquilo tudo que aconteceu. E pronto, eu fiz a ligação, não era só de música, de modas, cabelos, anos de 1960. Toda a parte estética, sim, não é? Los Angeles naquele tempo. E o lifestyle? Também o lifestyle e o... olha, era outra coisa que Mamas and the Papas. Eles sim, estavam banda. a ter uma liga... Tudo, se tu olhas, tem tudo uma ligação a Charles Manson naquele tempo, naqueles anos lá. Não fazia ideia que havia essa Sim. ligação, obrigado por e pronto, eu fiz a minha tese acerca disso, mas tirando as ligações. Ok. A moda, tipo o estilo, 1960s go-go, a música de Mamas and the Papas, The Beach Boys, aquilo. Em termos práticos, como é que funciona uma tese de moda? Isso vai dar depois em que conclusão é que chegas e vais criar peças também? Isto foi uma das teses, portanto, isto foi em Fashion Journalism, aula de Fashion Journalism, que eu fiz a ligação daquilo, como é que influenciou a moda, a música, mesmo a cidade própria, e também houve outra ligação com o CIA, não sei se conheces, sabes esta? Não sei. Com o CIA, Mas tens que explicar. que eles, o Charles Manson estava a trabalhar com eles e ele estava a dar LSD ao grupo de hippies lá do ranch para... eles tiveram a fazer tipo experiments com os hippies acerca de... Sim. I don't want to get into too dark, into an area too dark, mas como eles queriam experimentar uma droga, a vez com os hippies para verem se esta droga podia ir resultando em uma droga que eles podem dar aos militares, para irem lá e pronto, fazer aquilo que querem fazer, mas depois não lembrar o dia depois. Apagar tudo, esquecer-se. Sim, antes, before we go down the rabbit hole, foi aí, pronto, a minha tese. Que giro. Mas disso não resultou nenhuma peça, não é? Ou seja, inspiraste para fazer peças de vestuário? Naquela, porque era aula de Fashion Journalism, não era de fazer a coleção. Houve outras testes acerca de desenhar uma coleção e aquilo tudo. Mas nesse caso não era o objetivo da tese? Não. Podia ser, mas era para fazer, era para perceber o processo, outra vez, como é que a gente chegamos... tipo, olha, queria fazer uma coleção acerca de Charles Manson, 1960s, isto, porque isto vai fazendo uma ligação a isto, ou a isto, pronto, a esta música. Portanto, daí eu podia, o processo ainda podia ter crescendo acerca de fazer um desfile, usar a música de Beach Boys no desfile, uma coisa assim, pronto, mas não acabou de ser, era só fazer aquilo. Ok. Para as pessoas mais leigas que olham para os desfiles de alta costura e veem coisas estranhíssimas, qual é que é o objetivo desses criadores, nesse caso? É puxar a tendência ao máximo para apontar um caminho? Podes explicar quem não percebe? Eu acho que depende, não sei se conhece o estilista que ele já faleceu em 2010, o Alexander McQueen. Não faço ideia. Ele, por acaso, ele foi à escola onde é que eu fui, em Londres, e ele era um daqueles que o desfile dele era o mais interessante de todos, porque ele sabia
criar uma fantasia no desfile. E ele ficou inspirado com várias coisas de peixe, tipo o oceano, e portanto a coleção parecia coisas de escama e aquilo tudo. Mas também fez uma coleção e o tema foi os crimes que aconteceram na Escócia já há muitos anos acerca dos ingleses invading Scotland, aquilo tudo. E eu acho que tem mais a ver com aquilo que começa sempre com o estilista mesmo, tipo, olha, ouvi esta canção e agora vêm estas ideias todas. Inspiração. E agora, sim, inspiração, e agora eu quero recriar esta história na minha maneira no desfile, ou com a roupa, para a pessoa sentir diferente ao sair de lá. Tu queres que a pessoa, para mim a minha intenção, que é muito importante, a intenção, é que a pessoa, ou quem vai ao desfile, sai ou inspirada, ou mesmo revoltada, ou sentir qualquer coisa. Se saíres de um desfile e não sentires nada, eu acho que para mim o estilista não fez o trabalho deles. Ok. Eu tenho outra pergunta para te fazer, que é, como é que porque isso é um balanço difícil de fazer entre a arte e a parte mais comercial, não é? Porque a moda terá, diz-me se eu tiver a dar aqui uma grande bacurada e a dizer alguma coisa de muito errado, mas a moda terá que ter um aspecto comercial, ou seja, tu vais querer que a tua coleção seja vendida, se calhar não em grande quantidade, depende depois, não é, do preço, porque podes ir para nichos mais de luxo, mas como é que tu conjugas isso? Ou seja, como é que a minha pergunta é, vamos pegar no exemplo do Manson, para tentar perceber que se tu quisesses criar uma coleção, será que tinha sucesso comercial? Tu tens que conjugar estas duas coisas. Sim, porque eu também tive a experiência de aprender isso quando eu estive a trabalhar com os estilistas lá em Nova York, que pronto, a gente podíamos fazer a coleção mais inspirada, boeda tipo tonta, ia lá no desfile, mas ao fim do dia o Saks Fifth Avenue ou Neiman Marcus ou aquelas lojas não vão comprar porque não há maneira ninguém vai comprar aquilo, pronto, porque aquilo não é uma coisa que tu vestes dia a dia, não é? Exatamente. Portanto, há sempre aquela coleção que é mais, e pode ser mais haute couture e avant-garde, que é só mais para as pessoas que querem, têm uma coleção que aquilo, compra-se aquilo para ser guardado, não é para usar, mas tu tiras partes daquelas staples da coleção e modificas um bocadinho para ser, olha, de vez de ser um vestido 10 metros de comprido, mas fazer mais curtinho, vamos modificar tipo um botão assim, para ser mais, como se disseste agora, commercialized. Sim. E chama-se merchandising, é uma coisa que eu fiz muito também. Quando eu estive a trabalhar em Nova York, eu trabalhei com um estilista, Prabal Gurung, e a gente fazíamos isso, eu trabalhava com ele, não era só em ajudar a desenhar, mas a minha área, mais specific, area, e o meu trabalho, era como é que a gente vamos tirando isto para modificar, para vender. Tipo, os buyers vêm para dentro e vêm comprar isto e uma pessoa não vai ter dificuldade em comprar nem investir aquilo, mas a ideia ainda fica. Portanto, é um processo delicate process. É delicado, sim, complexo. Mas pronto, também tens de ter aquela experiência em sabendo como é que like buying habits e sabendo os padrões de compra, sim, e os demographics, sim, em vários estatísticas para conheceres bem o mercado, não é? Por exemplo, ele, eu já trabalhei com ele, a gente fizemos uma coleção e para as lojas que vêm de Dubai ou aquelas áreas do Middle East era preciso fazer tudo mais comprido, curtinho, se não havia tipo mais gola alta, portanto coisinhas assim é preciso modificar, mas a parte importante é que a tema continua a ser. Ok. Isso é de ser um processo, como estavas a dizer, muito delicado, não é? Sim. Porque a pessoa que fez, o artista que desenvolveu, vai Sim. querer sempre ao máximo preservar o estado original, não é? E tu vais ter que convencê-lo a fazer algumas concessões para que possa ser mais vendido. Esse processo normalmente é fácil ou depende das pessoas? Porque acredito que Depende de pessoas. Eu já também tive nos dois lados tive no lado do estilista que agora modificar a minha coleção toda... Nem pensar. Nem pensar, mas
eu também estive no outro lado que é preciso um compromisso, um compromisso. Exatamente. É preciso encontrar Senão, no meio. ao fim do dia, é preciso ganhar dinheiro, portanto. Exatamente. É preciso vender a coleção. Ok. Há muitas perguntas que eu ainda quero te fazer sobre a moda, mas eu também quero falar contigo sobre a arte, mas já lá vamos. Eu acho que é o tema mais interessante e, portanto, normalmente os temas mais interessantes eu guardo-os para o fim, para manter as pessoas aí. Mas a pergunta que O eu... Charles Manson não foi mais importante. Esse foi o mais interessante para mim. Mas eu não estava à espera dessa. Mas a minha questão é, voltando agora um bocadinho aqui à parte da Nazaré, tu recolhes alguma inspiração? Porque nós temos uma forma de vestir totalmente diferente, não é? Do que nós vemos no resto do mundo. Quer dizer, não diria totalmente diferente, mas há muita coisa que é específica aqui. Alguma vez isso te serviu de inspiração para algumas das tuas coleções? Sim, eu tive um desfile uma vez o meu primeiro ano em Parsons, em Nova York, e eu fiz que era inspirado pelas viúvas aqui da Nazaré. E não era só as viúvas de Nazaré, mas não sei se a tradução é o mesmo, but the Widow Spider. Sim, portanto, a viúva, desculpa, agora também estou perdido na tradução. O Ida, portanto, será. Agora esqueço-me o nome, já lá vou buscá-lo, mas sim. Pronto, e eu fiz uma coleção acerca disso. E juntaste, portanto, a aranha com pronto, a viúva. a viúva, aqui. sim, aranha, que agora não me estou conseguindo lembrar de facto o nome. Yeah. E as Mas viúvas. o nome mesmo é Widow, que dá para aplicar The Widow here in Nazaré and The Widow, the Spider. Ok, Portanto, o nome é o mesmo. E como é que isso resultou? Foi engraçado, foi tudo em cores diferentes de preto, mas pronto, preto. E também quando os modelos foram lá no desfile, eu usei tipo a capa lá como se usem aqui e também o chapéu com um pompom aqui à frente. Oh, uau! Yeah. Tiveste boas críticas? Foi muito estranho? Como é que. Não, por acaso eles acharam interessante porque é uma ideia que é muito old school, que lá não é. Eles não veem, porque pronto, eles se calhar veem pessoas vestidas em preto, pronto, depois de um funeral ou assim, mas a ideia de tipo, a viúva da Nazaré vestida em preto, tapada quase completamente até o fim da vida, é uma sensação permanente que lá não é uma perspectiva Muito vulgar, não é? Yeah, de lá, exato, é uma coisa tipo para o resto da vida. Estranho, não é? Mas é uma coisa que dá para admirar, porque pronto, é para admirar, é mesmo para mim, diz uma mulher corajosa, e nem só isso, é que tem integridade, integrity. Sim. Não é só na cultura, mas no amor que, para o marido que passou e também tem a ver com a morte, mas it's romantic. Sim, ao mesmo romântico, tempo. não é? No fim do dia. Sim, eu fiquei inspirada com aquilo, e não é só isso, também a música do Tamar, eu não sei se sabem, mas lá em Toronto, também em Leamington, tivemos o Tamar, que eu dancei lá, nos dias mais sim, a nossa vida inteira, não é a vida inteira, mas até os 13 ou 14 anos ou assim, andámos lá no Tamar. Portanto, a música e a letra daquilo, também inspirou muito, é uma coisa que eu ouvi muito a crescer, nem só cá, mas lá também. E pronto, long answer to your question. Não, mas tem tudo a ver, está relacionado. Eu acho curioso porque no caso dos filhos imigrantes existem duas coisas que tipicamente acontecem. Uma delas acaba por ser até um certo repúdio, um certo afastamento, não é? Um certo, ok, isto era dos meus avós, dos meus pais, mas eu já não tenho nada a ver com isto e eu quero fazer um caminho totalmente diferente. No teu caso, eu acho muito interessante porque tu não renegas isso e para mim acaba por ser muito surpreendente essa ideia que tu estás a dizer, não é? De olhar a perspectiva dessa viúva, não é? Que passa o resto dos seus dias vestida de negro com um compromisso, mas também de certa forma é uma ideia ligeiramente retrógrada, no sentido em que tu
perdes a tua vida, não é? Sim, para sim, aquilo. sim. E nós sabemos também de muitas histórias onde isso acontecia por pressão social, mais peer pressure, nesse sentido, não é? Porque se tu não usares, és mal falada na comunidade e, portanto, existia esse desafio. Eu acho interessante, era só uma nota porque acho mesmo interessante. Eu acho também que tem a ver um bocadinho com a minha personalidade, acerca os meus interesses, a música que eu gosto, a pessoa como sou, não é? Pronto, toda a gente sabe aquela frase tortured artist, o artista Torturado, pronto. sim, com a alma torturada. E eu acho que a palavra é uma palavra que não é só, pronto, eu uso muito naquilo que eu faço acerca de arte, mas aquilo que eu sinto muitas vezes, só porque faz parte da minha personalidade, eu acho que a palavra Melancolia. começou e nasceu aqui mesmo em Portugal. Para mim, se ouves tipo o fado ou assim, o sentido, e olha, por acaso fiz aqui uma tatuagem, diz saudade, para mim que é a palavra mais bonita que existe, para mim mas pronto. Aquele sentido melancholic, eu uso muito disso, não é só naquilo que eu fico inspirada com músicas tipo The Smiths, por exemplo. The Smiths para mim é a minha banda preferida. Mas lá está aquela história de unrequited love, é tipo amor. Sim, o amor não correspondido. Exato. E eu acho que aí faz a ligação para mim naquilo tudo. Eu fico, não sei porquê, mas fico inspirada com essas histórias. Aquele sentido. Fascinante. Essa questão da saudade, tu estavas a dizer, e inclusivamente se tatuaste, e diz muito. Essa saudade é a saudade também que tens desta zona, de amigos? Sim, sempre. Cada vez, nunca é fácil sair daqui, nunca. E ainda bem esta vez tive a oportunidade, a possibilidade também para ficar mais tempo, mas quem sai daqui, mesmo os meus amigos não são de cá, eu já tive muitos amigos que vieram cá me visitar, têm logo o amor por esta terra. Não é só os portugueses, portanto, mesmo os amigos lá em Nova York vieram cá, em Toronto, assim, sentem aquela palavra de saudade quando saem aqui da Nazaré. Isso é fascinante para quem é da Nazaré, nós ficamos muito orgulhosos, como tu sabes, porque normalmente nós queremos ir lá e visitar essas terras e quando essas pessoas vêm cá e gostam, nós sentimos muito orgulho e ficamos todos babados. Deixa-me só voltar à questão da moda, porque eu tenho uma pergunta para te fazer e talvez seja a última neste capítulo da moda, porque nós temos muita coisa para explorar e o tempo passa. Uma das coisas que, corrijo-me se eu estiver enganado, mas a moda é um dos setores onde realmente nós temos que ter uma perspectiva cada vez mais sustentável sobre a indústria. Isto porque grande parte das pessoas não sabem disto, mas uma das fontes mais poluentes do mar é, por exemplo, a lavagem doméstica de roupas, onde são libertadas bilhões de micropartículas de plástico em cada lavagem que nós fazemos. Isto a par com outra questão, e eu queria te perguntar se confirmas isto, se é alguma coisa que tu sabes ou não, mas uma das coisas que eu li, salvo erro, no The Guardian, é a questão das micromodas, ou seja, tens as grandes empresas tipo a Zara, esses grandes impérios. Fast fashion. Exatamente, ok, é exatamente, isso mesmo. Ou seja, modas rápidas, em que a ideia é fazer modas, ciclos de modas de 2 semanas, 3 semanas, e muda a coleção rapidamente. Qual é que é a tua perspectiva sobre este tipo de moda? É assim, toda a gente que eu conheço, incluindo eu, vamos à Zara. É aquilo, mas também a realidade é que fast fashion é muito... está a destruir, tipo, tem acerca de sustainability. E aquilo tudo, sim, exato. Aquilo está cada vez ficando pior. Portanto... Eu acho que, porque pronto, eu andei agora a trabalhar com as marcas, que as marcas, mesmo se não são as marcas maiores, podem ser, eu acho que o mundo de moda está a entrar, porque tem que entrar, na área de ser mais... ecológico. Sim, eco-conscious. E daquilo que eu sei sobre a Zara, eles não vão conseguir sobreviver assim, tipo mesmo a companhia, sem a modificar. Porque as pessoas também exigem, não é? Sim, que isso seja assim. Exato. É que cada vez a voz está mais amplificada e
eles se calhar já deviam ter começado o processo mais cedo, mas eu nunca trabalhei dentro, pronto, da companhia de Zara, mas eu posso ser da minha experiência com as marcas que já trabalhei, que isto faz parte do plano, porque tem que ser parte do plano, não é parte do plano, porque mesmo os stockholders e as pessoas que já investiram muito dinheiro na companhia, estão a ver que o mundo tem que seguir. Caminha para aí, não é? Exato. Portanto, eu acho que eventualmente eles vão seguir também aquele caminho. Uma das questões que eu também tenho para ti é nesse sentido, que é, nós, por exemplo, a minha avó tinha 7 saias, não é? Portanto, típica nazarena, portanto, ela já faleceu. Nós olhamos hoje aqui para a Nazaré e vemos cada vez menos senhoras a usar aquele traje. É uma coisa que se vai perder. É pena. É pena, não é? Mas também seria estranho agora nós dizermos ao pessoal da nossa geração, olha, vistam-se assim, não é? Não há nada que nós possamos fazer. Existe alguma coisa que a moda possa fazer para pelo menos não deixar morrer totalmente estes trajes, esta cultura? Porque no fundo é um traço identitário, não é? Um bom desafio. Naquele estilo específico, acerca de 7 saias. Desculpa. Não, problema. Pronto. Uma pergunta lixada, não é? Preciso de tempo para pensar nisso. Acerca de moda, pronto, eu precisava de um tempo para pensar como é que podia modernizar aquilo, mas para mim, não sei se eles fazem isto ou não, mas eu acho que é muito importante educar tipo, a nossa nova geração e os meninos também, o que é a cultura daquilo, não é só tipo em família, eu acho na escola, porque aquilo, 7 saias é o símbolo de muitas coisas. Não é? Era 7 dias, não é 7 dias de semana. 7 ondas, sim, exato. Que um set de ondas tem, não é? E a única coisa que eu posso pensar agora, neste momento, pronto, é adaptar aquela ideia, mas para a área de fios, ou anéis, ou coisas joias. assim. Joias, assim, que dá para usar dia em dia, sem ser a grande diferença de silhouette, pronto, 7 saias, como já disseste, não vai usar, ninguém da minha idade vai usar isso. Exatamente. Acho eu, mas se podem e querem, força, mas neste momento, pronto, a única coisa que eu posso pensar é modificar para a área de joias, accessories. Mais para significar o symbolism. Certo, mais simbólico. Eu digo-te isto porque há 10 anos atrás, quando eu pensava nestes temas e pensava, ok, estas senhoras vão desaparecer e acaba esta tradição, preocupava-me outra coisa com mais força, que é, estas senhoras acabam e nós vamos passar a ser todos iguais, vamos vestir todos da mesma maneira. Mas não é bem assim, não é? Porque a moda, apesar de tudo, dá-nos diferenças, dá-nos acessórios diferentes, dá-nos roupas diferentes, não é? Sim. E isso leva-me a outra pergunta, que é, nós tendemos a pensar que a roupa é uma coisa meramente estética, não lhe costumamos dar assim um valor a não ser da beleza, mas é mais do que isso. Tu estudaste academicamente moda, mas a roupa diz muita coisa sobre nós, certo? Sim. Por exemplo, tu olhas para mim, tu consegues extrair aqui significados, não é? Se eu me visto de uma forma ou me visto de outra, certo? Sim, exato. Aquilo que nós vestimos, para mim, por exemplo, tem a ver tudo com... Lá está, não é I'm my art, mas tu tens que apresentar como se tu fosses a tua marca mesmo. Portanto, eu posso comprar uma peça aqui desta loja, outra peça aqui, mas aquilo como eu ponho tudo em conjunto tem a ver com quem eu sou. Eu estou a apresentar a minha marca. É uma forma de tu dizeres quem tu és quando te vestes, de certa forma. Uhum. Ok. Vamos fazer essa ponte para o I Am My Art. Queria-te fazer uma pergunta. Tu conheces o Mário Botas? Diz-te isto alguma coisa? É um artista... Não é estranho. Pois. E isso é nossa culpa, nossa da Nazaré. Eu explico-te porquê. O Mário Botas é um artista plástico extremamente conhecido
principalmente nos Estados Unidos. Ele nasceu na Nazaré, tem uma história de vida incrível. Ele era médico, portanto ele licenciou-se em medicina, e tem uma história trágica porque ele autodiagnosticou-se com leucemia, portanto ele morre com 31 anos, terrível. Uau. Mas deixou uma obra de quadros, portanto dentro da área do surrealismo, numa parte substancial da vida dele, mas ele tinha uma coisa muito interessante que eu acho que faz esta relação e é por isso que eu estou a trazê-lo para aqui. Ele dedica-se grande parte do tempo a pintar-se ele próprio, portanto autorretratos. Porquê? Ele diz uma coisa muito curiosa que é, ele diz, nós só podemos falar de verdade se estivermos a falar de nós próprios. E quando tu fazes o I am my art, estás a fazer esse seguimento, não é? Ou seja, tu neste caso, Exato. quando tu dizes isto, eu sei que é bem mais profundo do que isto, o I am my art, pode nos levar para muitos caminhos e eu quero explorá-los contigo agora, mas em primeiro lugar vamos só descrever o que é isto. O I am my art, segundo eu percebi, é uma plataforma, não só digital, mas que pretende reunir os artistas, certo? Podes explicar-me Sim, melhor sim, o que é sim. o projeto? Pronto, vou começar com aquele ponto, o primeiro ponto que foi excelente, falaste muito bem agora, que quando eu comecei acerca de... Eu comecei a I Am My Art com um filme e depois, eu já vou agora explicar o que era o ponto e o tema do filme, ou a intenção do filme, mas depois daquele filme eu vi que isto era uma oportunidade para, trazendo outros artistas juntos, para colaborar num evento para colaborar numa intenção, para estarem juntos num evento, naquele mesmo propósito que era tudo que eles estão a fazer, como eu já fiz, era o arte deles, através deles, tipo, como é que eu vou explicar? Ok, deixa-me explicar primeiro o filme e depois vou entrar como é que... O filme é como uma que começou. curta-metragem, não é? Curta-metragem? Sim, É era essa? dois. O primeiro que eu fiz foi em 2014, sim, foi 2014, no inverno, e isto tinha a ver, eu queria uma maneira de mostrar, não era só, era a minha coleção, mas não queria só mostrar eu como estilista, mas eu como artista, até que eu queria mostrar as partes diferentes, tem tudo a ver comigo, mas a parte mais tem a parte da Vanessa que é mais sensível, a parte da Vanessa que é mais agressiva, a parte da Vanessa que é mais tipo amorosa, a parte da Vanessa que é mais feminino, mais masculino. E eu queria mostrar as partes diferentes de mim através da minha roupa que eu desenhei. E não era só isso, era só com a maquilhagem, tipo cabelos diferentes, mas tudo tem a ver, tem um significado diferente, mas tudo vai acabando a fazer parte de mim. E isso foi a ideia do meu primeiro filme. E daí eu queria mostrar a ideia de uma ideia abstracta, que o processo não é só mesmo o processo literal de desenhar, Literal, sim. mas é o processo de pessoa como artista. E eu depois queria mostrar o meu filme e fui para Nova York para a Tribeca Film Festival lá. E na mesma noite eu fiz lá um evento com artistas diferentes, era outros estilistas, era uma pessoa que escreveu poesia, era pronto. Várias artes. Mas eu queria que as pessoas que iam lá atender o evento pudessem explorar o processo de cada artista. Não era só ver lá, está aqui a peça de arte, ok, o que é que tu pensas? Eu quero mais que eles venham... Saber o trabalho que levou até chegar àquele resultado final. Para verem do lado como a arte faz parte do artista e como é que isto fica tudo em comum. Isso é que foi o sentido e a ideia de I Am Art, o primeiro evento. Uau! E esse evento voltou-se... Não sei se expliquei aqui muito bem, mas... Eu acho que sim, eu acho que pelo menos eu fiquei muito elucidado e acho um ponto de vista muito interessante, porque sem dúvida se nós pusermos os artistas inclusivamente a falar sobre a forma como chegaram até um determinado ponto da sua arte, é mais fácil nós interpretarmos e darmos mais valor. No fundo é quase como se estivesse tudo escuro, não é? E nós apontamos uma lanterna e vamos iluminando a obra. Sim. Isto aconteceu por causa de todo este trajeto, que é um trajeto pessoal no fundo. Esse evento que tu estás a referir aconteceu mais vezes? Sim, eu fiz, o primeiro ano foi em Nova York e por acaso tive muito apoio lá com a comunidade portuguesa em New Jersey e também em Toronto. Eles foram lá ao meu evento e
Depois disso, eu também fiz o mesmo evento aqui na Nazaré, em agosto de 2014, aqui no Anazar. Ah, sim, na associação, Yeah, sim. sim, mas a mesma ideia, aliás, foi a mesma ideia, mas pronto, foi aqui com artistas portugueses. E não eram só da Nazaré, eram os das Caldas e também de Lisboa. E esse evento ficou só em 2014? Tu planeias voltar a fazê-lo? Sim, agora, entretanto, eu vou começar a começar a ser curadora daqueles eventos outra vez, mas não é só isso, é também eu, por acaso, vou, entretanto, estou a trabalhar com uma companhia, organização que chama-se Doctors Without Borders. Os Médicos Sem Fronteiras? Exato. Lá há uma contacto em Toronto e estamos a planear agora um evento lá em Toronto onde eu vou trabalhar, não é só com artistas lá, mas artistas, pronto, estão lá, mas são de Afeganistão e pronto, depois dar mais acerca dos refugees que chegaram. Portanto, proceeds daquele evento vai ajudando os refugees que vieram de Afeganistão. De certa forma tens uma mensagem também política nestas questões, não é? No sentido de alertar as pessoas para a integração dos refugiados. Estavas a dizer que fizeste naturalmente este evento em Nova Iorque e cá na Nazaré. Quais foram assim, as grandes diferenças que tu notaste? Podes ser sincera. Ok, pronto, vou ser sincera. Eu acho que foi mais o apoio. Houve pessoas, atenção, houve pessoas que apoiaram muito, por acaso, o Steve, o delegado. Ele até me disse, toma lá nas artes aqui as chaves, faz aquilo que tu queres fazer. E estive lá e ele foi 5 estrelas acerca disso. Mas eu acho que naquele tempo, e eu acho que isto vai sempre, pronto, vai continuando assim, infelizmente, mas é o que é. Porque como não sou de cá, sou de lá, mas venho de cá, e eu tive uma plataforma, pronto, grande, mas era uma plataforma onde é que eu queria ajudar também os outros, não era só para mim, mas como eu sou a cara daquela plataforma, eu acho que infelizmente houve pessoas que não queriam apoiar, ou porque eles não estavam a perceber, Não tinham a visão não também, tinham a não é? visão, não sei, que eu não vou agora julgar aquelas pessoas para me julgarem a mim, porque assim não sou, pronto, somos iguais, não é? Mas eu notei mais tive mais uma experiência, não quer ser negativa, mas não foi tão fácil como lá eu tive pessoas que querem ajudar, tipo, eu vou-te ajudar tu como tu me ajudas a mim, e não tive aquele problema. E aqui eu acho que acerca de red tape, que se chama-se, não sei como é que se diz em português, red tape quer dizer com coisas mais, não podes fazer isto sem aplicar para isto, e precisas tipo como é que se diz? Uma licença para fazer isto. Burocracias, Sim, coisas desse género. coisinhas que eu não estava também à espera. E se calhar com mais tempo eu podia ter, pronto, fazer mais research e sabendo, mas... Portanto, o que tu me estás a dizer no fundo Yeah. é que é mais fácil organizar uma exposição em Nova Iorque do que na Nazaré. Sim. Sem Isso é dúvida. impressionante. Sem dúvida. Eu espero que a gente consiga perceber consiga perceber isso e tentar corrigir, porque de facto a cultura, como tu deves ter calculado aqui na Nazaré, é praticamente nula, não é? Uma pessoa que vem de Toronto e a terra aqui na Nazaré não tem praticamente oferta cultural nenhuma, deve ser um choque também tremendo, não é? Sim, até, pronto, estar aqui tanto tempo, pagar-nos em 6 meses, eu estou a ver coisas também de outra maneira, acerca de, eu conheço, como tu conheces também, muitas pessoas aqui com muito talento, mesmo musicians, tudo, e bandas, e cantores, e eu não vejo, e se calhar não sei, pode ser ignorância minha, não sei, não vejo plataforma para eles, pronto, não é só evoluir com bandas e com artistas, mas também para terem entertainment. Aqui Sim, na sim, Nazaré, sim. uma área que tem agora tanta turista que vem todos os dias, é que eu acho estranho não ver mais entertainment. Ou não estão a apoiar muito, não sei, posso estar errada naquele sentido, não estão a apoiar muito os artistas aqui locais, ou fazerem mais com eles, que chega a um ponto que eles têm que sair de cá E ir para fora, não é? E dar cartas lá e fora. a gente temos tanto talento na Nazaré, e
a pena que eles têm que mesmo sair de cá para terem aquela oportunidade ou plataforma para serem, para terem reconhecimento. Exato. E conseguirem prosperar e continuar a sua arte, não é? Tens razão, eu concordo contigo, concordo, e é pena e espero bem que quem esteja a ouvir isto porventura e que tenha poder para mudar as coisas, que faça, mas cabe-nos a nós, cabe-nos também à comunidade apoiar os nossos artistas, não é? Voltando aqui ao I Am My Art, um projeto da Vanessa, tu estavas a dizer, portanto, isto foi um evento que começou em 2014. Que novas formas, que novas transformações é que este projeto tem agora e o que é que tu planeias fazer nos próximos tempos com ele? O projeto começou como um filme e depois acabou de ser um evento que eu fiz e voltou a ser, ao mesmo tempo eu comecei a ser consultora com tipo consulting, com marcas de moda pequenas e depois também já estive agora ultimamente com marcas tipo maiores nos Estados Unidos e no Canadá, mas portanto porque agora a iAmArt é companhia como consulting agency, creative agency, consulting and creative agency. Portanto eu não ajudo só com a área criativa, com o exemplo de se uma marca precisa fazer uma sessão fotógrafo, um lookbook ou uma coisa assim, eu ajudo, não é só com fotógrafo mesmo, mas a desenhar como é que vai ser, tipo o set, production set, o livro, aquilo tudo, eu faço isso, mas também faço através de ser, como eu fiz com aquele estilista em Nova York, com Prabal Gurung, merchandising, international merchandiser. Portanto, eu ajudo os estilistas e marcas de olharem pela coleção de uma maneira diferente. Depende da marca precisa. Se aquilo pode ser uma coisa mais pequena, pode ser uma coisa mais criativa, pode ser uma coisa mais através de sales and marketing. Mas enquanto eu estava a fazer isto, depois de fazer o último evento em Lisboa, Nazaré, fui para Milão uns meses e depois voltei, fiz o meu segundo filme de I Am My Art, em fevereiro de 2015 e depois voltei para Nova Iorque trabalhar para aquele estilista, o Prabal Gurung. E entretanto, quando eu fiz aquele filme em Toronto, eu estive a colaborar com um artista amigo, também um colega amigo, lá de Nova York, Andrew Tess, e a gente fizemos aquele filme juntos. E ele, por acaso, mandou ao Cannes Film Festival, sem eu saber, e eu já estava em Nova York a trabalhar para este estilista, e ele telefonou-me em abril e foi aceitado. E eu... Foi selecionado? E o Cannes Film Festival, I was like... Pronto, eu não estava à espera, nem fiz o filme com essa intenção mesmo. E foi um filme muito experimental, very experimental. Muito experimental. Sim. Podes explicar, descrever o que é o segundo filme que fizeste? Sim, tive que apontar aqui uns Ok, como eu disse agora, foi um filme abstrato. E tem a ver com relações de amor. Não é só com outras pessoas, mas também a ver com a relação de amor que a gente temos com nós próprios, que a nossa própria relação deixa a gente trazer e não trazer as relações de amor com... Que a nossa própria relação com a gente... O sentido era que eu queria fazer o filme acerca de uma resposta à pergunta: é preciso ter a relação com nós próprios a 100%, tipo na área de ok, eu me sinto completamente bem, é agora é que eu posso ter uma relação, ou que a gente podemos explorar mais naquele... Será que a gente podemos explorar mais quando a gente não temos a sentir 100%? E evoluir com outras pessoas e tem que ser relações saudáveis, não é? Pronto, mas hoje em dia a gente pensamos, ok, só podemos ter uma relação com outras pessoas de amor, assim, quando tens a relação tipo a 100% contigo próprio. E às vezes a gente perdemos oportunidades para evoluir nas outras partes da nossa vida
porque a gente temos naquele pensamento, eu só posso estar neste caminho comigo e não quero nada com ninguém ainda. Só daqui a uns meses ou daqui a uns anos é que posso ter uma relação com outra pessoa. E eu acho que aquilo é uma oportunidade que olhar para nós próprios e ver que, ok, isto é uma oportunidade se calhar para estar com esta pessoa que vai me ajudar a ver se calhar outras partes em mim que eu ainda não vi. Vou usar aquela pessoa como se fosse um espelho para ver as partes, exato, para ver as partes em mim que eu ainda não descobri. E será se eu fosse naquele outro caminho que era sozinha, eu se calhar não ia descobrindo aquelas partes ainda. Porque eu acho que, pronto, e foi o ponto do filme, era a tentar achar aquele equilíbrio de trabalhar em nós, na relação que nós temos com nós próprios, mas também abrir o espaço um bocadinho para os outros entrarem e saírem com mais Sim, com mais fluidez. Sim. Muito interessante, mas isso como é que tu passas essa ideia para um filme? Podes descrever? O que é que acontece? São personagens que têm uma relação... Tu dizes que é muito abstrato, não é? Sim, é muito. E tem a ver com... foi filmado em Toronto, em janeiro, fim de janeiro, princípio de fevereiro, que houve neve para todo lado. De que ano, desculpa? Foi em Toronto. Em que ano? 2015. 2015. Sorry, 2015. E foi filmado lá fora e também num estúdio, num film studio. Mas a parte lá fora foi filmado na neve. Portanto, estivemos lá, tipo, no 30 e tal negativo, não sei quantos. Mas eu queria usar isso para mostrar mesmo aquela luta que nós temos com nós próprios numa maneira mais orgânica. Tipo, mesmo discussões que nós temos não é só com nós, mas com outra pessoa e usando o mal para o bom e o bom para o mal e vendo, tipo... Pronto, foi abstrato, mas era o ponto que eu queria onde é que eu queria chegar é que era mais mostrar naquilo tudo a coisa mais importante que eu acho para mim o filme mostrou, que é mesmo tu sentes a ver, é vulnerability. Até o ponto vulnerabilidade. Sim, vulnerabilidade, exato, que tu sentes um bocado, tu estás a ver o filme e tu sentes um bocado de desconforto, porque eu acho que aquele sentido de vulnerability, pronto, que não é fácil para muitas pessoas chegarem lá, porque aquilo, com muitas pessoas numa relação, tem também, eles acham que é uma mostra de não ser corajosa, não mostrar, pronto, não ser forte. E eu queria que a pessoa visse o filme e sentia também aquele desconforto, por chegar àquele ponto, ter aquela vulnerabilidade com a pessoa e também com nós próprios. Não é fácil. Partilhar a vulnerabilidade, não é? Não é uma coisa fácil, mas no entanto é o que tens que ter muita confiança para fazer, não é? Com outra pessoa, não é? Para tu partilhares as tuas fraquezas, no fundo, não é? Muito interessante. Onde é que se pode ver esse filme? É possível ver? Está no meu website, imar.co. Ok. Eu vou partilhar depois estes links aqui em baixo para vocês visitarem. Eu estou muito interessado em ver... É uma curta-metragem? Esse projeto. E tu foste realizadora, certo? Foi o papel que tu fizeste. Como é que tu... É uma pergunta que eu também tenho para fazer, não é? Porque tu passas da moda e dentro da moda fazes várias coisas, fazes a parte da produção, mas também fazes a parte de business, não é? De negócio, mais propriamente dita, e depois também uma parte de comunicação. Isto são diferentes focos, não é? São quase diferentes chips que tu tens de ter I have split personalities. Estou a ver isso. Mas é realmente, tu és um unicórnio, no fundo, não é? Porque tu consegues estar em várias áreas ao mesmo tempo. Tens uma parte artística, tens uma parte comercial e estas duas coisas são quase incompatíveis e tu tens em ti. Neste caso, como é que te sentiste no papel de realizadora? É um papel que tu assumes com facilidade? Gostas? Gosto. Mas para ser franca, quando eu entrei na área de filme, eu já tive 7 anos na área de moda, sem fazer mais nada. E quando eu entrei na área de filme, eu estava revoltada com o mundo de moda,
como estava a ficar muito commercial, eu já não estava a sentir aquele amor que já senti e eu precisava modificar ou entrar noutro mundo completamente diferente, onde é que eu posso... Exprimir-te livremente, Sim. seres livre. E daí, de explorar aquele sentimento, é que cheguei a este ponto de, ok, por acaso eu vou entrar em filme, não sei, vamos ver. E eu tenho amigos e colegas que, ainda bem, que são muito talentosos e eu tive a oportunidade para trabalhar com eles e eles ajudaram muito eu a realizar aquela ideia, aquele sentido. Foi. Muito fixe. Porque normalmente quando nós pensamos num artista, pensamos numa pessoa que trabalha também muito sozinha, que é muito isolada e E é muito importante. solitária. Mas tu consegues ao mesmo tempo, deves ter esses momentos em que tens que estar sozinha para produzir, Sim. mas consegues sim. depois também juntar equipas, não é? Isso é mais uma coisa que te faz um unicórnio, não é? Porque dificilmente, normalmente os artistas são mais recatados, não gostam tanto de comunicar com outras pessoas, ou juntar equipas, ou trabalhar em equipa. Não, É o contrário no teu caso. É e não é. Para mim, eu sinto às vezes dificuldade, às vezes que é normal, como os escritores têm writer's block, artistas São os bloqueios também, criativos. sim, artistas também têm isso. Para mim, na minha experiência, quando eu entrava numa fase má, ou um bocado complicada, ou estava magoada, ou heartbroken, uma coisa, é que eu entrava numa fase que chama-se cocoon healing, tipo tu fechas. Entravas num casulo, não é? Sim, E e eu isolavas-te. daí é que vinham as minhas ideias e depois eu também aquilo também para mim não era só o processo de criativo, era também o processo de healing, tipo, De cura. sim, de cura, exato. E depois daí é conseguir, ok, agora que eu tenho esta ideia, agora me estou melhor, é que vou, pronto, vamos ter esta equipa, vamos fazer isto, mais a área de logística, mas não quer dizer que antes disso eu não preciso daquele momento para estar mais tipo isolada e sozinha, que até hoje eu preciso fazer aquela estou. Ok. E não te faz confusão, porque o que tu estás-me a dizer, não é? E o I am my art é isso. Era o que eu estava a te dizer com o Mário Botas, foi por isso que o trouxe. Quer dizer, tu falas daquilo que vives, não é? Só consegues exprimir verdadeiramente aquilo que vives. Mas isso, de certa forma, tens que passar por coisas que são dolorosas, não é? Sim, e às vezes, pronto, porque somos humanos e ninguém é perfeito, às vezes tipo, os artistas procuram experiências que sabem vão magoar, mas sabem que já estou melhor acerca disso, mas antes eu pensava que para eu ser criativa e para eu explorar aquela área de inspiração, eu tinha que sentir tipo os piores e também os lows como os highs. E o que me estás a dizer é que tomavas decisões de vida que às vezes iam por E caminhos mais negativos complicados, para ou mais poderes... complicados, ou mais pronto, não ia chegar onde é que eu queria chegar mais facilmente. Estou a ver, olha, aquilo, pronto, chego lá, mas não tenho uma história para contar, portanto, é melhor seguir por este caminho, que vai ser mais difícil, mas eu sei ao fim deste caminho vou ter um projeto que pronto, inspira melhor, ou tem uma história mais complexa, pronto, mais complexada. Sim, mais complexa, mais sim, interessante, sim. com mais profundidade, não é? Muito interessante, mas isso é mau para ti, não é? Porque significa que tens que sofrer um bocado mais para poderes depois expor isso, não é? Yeah, a therapy is very important. Exatamente, é verdade. E isso significa, quando tu passas por uma fase má, pegas nessa fase má para converter em material artístico. Quando estás a fazê-lo, estás-te a curar, como tu estavas a dizer, portanto serve para esse fim, mas também não continua a ser doloroso voltar a olhar para ele, ou já estás tão afastada do momento que... Não, eu já estou afastada no momento, tipo, olho para ali, eu nem me sinto a ligação, porque eu sei, pronto, eu criei aquilo, o meu projeto, mas quando sai, é tipo, faço conta que é o meu bebê, toma, tipo, é para vocês, agora não tem nada a ver comigo. Aquilo, pronto, o processo de estar no womb, agora criar aquilo tudo, quando sai, toma, agora para o próximo. Fascinante. Yeah.
Ok, super, super, super interessante. Eu não estava à espera que fosses falar sobre isso, obrigado por partilhares isso connosco. De qualquer das maneiras, eu ainda queria falar um pouco sobre a tua ilustração. Novamente, eu tenho trazido aqui ao podcast pessoas que são muito polifacetadas, têm. Multifacetadas, é o termo em português, que têm montes de talentos numa só pessoa. Por exemplo, o último convidado que eu trouxe cá é escritor, é poeta, é jornalista, enfim. E tu novamente és uma dessas pessoas que faz tanta coisa e faz tanta coisa bem. Uma delas é justamente a ilustração. Como é que tu começaste a explorar a ilustração? Como é que isso aparece novamente na tua vida? Eu comecei com desenho, com desenhar roupa e desenhar coleções desde pequenina. E quando eu estava outra vez naquela escola em Londres, em Central St. Martin's, era preciso explorar e eles puxaram mais para os estudantes lá para acerca de illustration e mais lifestyle drawing, live drawing, é que trazem uma pessoa para o quarto e passas lá tipo 1 hora, 2 horas a desenhar. E acabas por olhar e para aprender, não é só olhar, mas experimentar mais com a maneira que tu não é olhas para o subject, mas como tipo how you interpret it, desculpa, não é? Como é que interpretas a personagem, não é? O principal interesse. E eu comecei com desenhar roupa, mas eu adorei ainda adoro desenhar pessoas tipo em dia. Ok. Yeah. Vanessa, o tempo escapou super rápido. Desculpa. Não, desculpa porque eu achei a conversa tão interessante que deixei a fluir e perdi o resto das horas. Se alguém quiser, mas eu ainda tenho só mais 2 ou 3 perguntas para te fazer. Se alguém quiser começar um caminho artístico, qual é o conselho que tu dás a essa pessoa? Conselho que eu dou. É muito importante em tudo e com os projetos todos, em tudo que tu fazes, não é só artistas, ter uma intenção. Porque sem intenção vais perder-te, vais ficar perdida ou perdido não é só no processo, mas naquilo, porque aquilo que tu estás a fazer não é só para os outros, tu queres chegar a um ponto de que aquilo te serve por alguma razão, para uma coisa também. Portanto, ter intenção, tipo um exemplo, olha, vou ter este evento porque eu quero que as pessoas sentem isto e ao fim eu quero que isto resulta a ser isto. É com a intenção é que as ideias vão evoluir e vão chegar ao mesmo ponto. Portanto, ter uma intenção desde o início, não é? Sim, desde o início. E também, não é só para artistas, mas não é fácil, mas para estar e tentar estar presente o mais possível. Ok, presente no sentido mindful, não é? De estares a viver o segundo em que estás a... Eu digo isso porque eu passei muito a minha vida não consegui estar presente e não é que eu não perdi oportunidades, mas eu não vou dizer em inglês, but I didn't absorb good moments. Sim, não conseguiste absorver os bons momentos, sim, né? No fundo, estar na lá maneira 100%. onde é que ia ser, exato. Porque eu já estava, ok, agora onde é que isto vai resultar amanhã, e o próximo evento, e eu podia se calhar ter outras oportunidades ou curar outras partes de mim diferentes de estar se eu estava mais presente. Para estar ainda mais preparada para a próxima oportunidade ou o próximo evento ou o que seja. Isso no fundo é aproveitar a jornada, não é? Aproveitar o dia, não é estar a vivê-lo sem ter pressa de pensar noutros passos, não é? Com intenção, mas enjoy the ride. Exatamente, ir devagar e aproveitar a viagem. Se alguém quiser entrar no mundo da moda em particular, tens algum conselho? Se tu fosses, para além destes 2 que tu acabaste de dizer que são muito importantes, mas deve começar por onde? Uma pessoa que queira realmente interessar-se ou começar nesse mundo? E a pergunta é, imagina que a Vanessa conseguia voltar atrás no tempo, que conselhos é que darias à Vanessa mais nova? Eu
Eu para mim, eu tive mais dificuldade ao princípio, porque onde é que eu andava na escola, os professores lá, o que era o costume, era para os estudantes iam ser engenheiros, ou advogados, ou doutores. Nunca houve aquele apoio ou um espaço onde é que eu posso ir ler ou sabendo onde é que tenho oportunidades para seguir a área de moda. E eu tive mais dificuldade ao princípio porque eu tive que fazer isso tudo sozinha, mas devia ter começado com 13 ou 14 anos, pronto, depende de quando tu queres começar, mas com mais informação que tu tens, não é só nas escolas, ou nas áreas, ou nas cidades, é o melhor. E é muito importante, agora, hoje em dia, não sei, mas para mim, o que é que ajudou mais, e até hoje, é onde é que eu fiz o estágio. A parte prática, não é? Sim, a parte prática. E que, pronto, às vezes tu vais ter que, na área de moda, trabalhar 16 ou 15 horas por dia e não vais ser pagado muito. Isso é que, pronto, é a realidade deste mundo. Faz é parte assim. dessa indústria, não é? Exato, mas se tu queres mesmo isso, tu tens que lutar para tu próprio para seguires para a frente, mas não podes entrar com aquela atitude de pronto, só vou trabalhar estas horas, não vai, porque infelizmente também queria, mas infelizmente neste Não é momento é assim. muito competitivo, portanto tens de ser muito humilde, muito humilde, muito humilde e ter, é um mundo que facilmente podes entrar a ser um bocado de, o que é que eu vou dizer? Vain? Como é que se diz vain? Vazio, não é vazio, mas que sem profundidade, Sim, não é? sim. Eu acho que é muito importante ter aquela integridade Certo. e ficando humilde. É muito importante. Ok, são um excelente conselho, obrigado. Yeah. Vamos só voltar aqui para a parte da arte. O que é ser artista no século XXI, nos dias de hoje? O que é ser artista também? Sabes, aqui em Portugal nós temos a expressão de és um artista. Não sei se já ouviste falar nisto. Quando vais no trânsito e alguém faz alguma coisa de errado, diz: olha que artista aqui está. Eu ouvi jogador, nunca vi artista. Jogador, não, é sei. artista, é artista. E é uma coisa péssima que tu estás a chamar à pessoa. Tu estás a dizer que ele é um. Está a fazer uma manobra. Está a fazer uma manobra esquisita e é um artista. E há muito esta ideia de que o artista é preguiçoso, que não faz nada de útil para a sociedade, não contribui. Não sei se tens essa noção, aqui em Portugal é assim. Ok, não estou a saber agora. Ah, sim? Yeah. Pronto, então, mas é verdade. Ok. O que é que nesse caso tu não é difícil? A minha pergunta já deixa de fazer sentido porque eu ia pensar que tu sabias disto e que ias comparar com o contrário. Mas a verdade é que não tem nada a ver. Um artista trabalha muito e dá muito de si, sobretudo aquilo que tu acabaste de dizer, está inclusivamente a sua própria vida. Novamente, muito ligado ao conceito que eu acho genial, esse conceito do I am my art. Obrigada. Porque é de facto a tua vida, é converteres a tua vida e dedicares a tua vida à arte, não é? Isso não se pode dizer de muitas pessoas nem de muitas profissões, não é? Mas é fácil ser artista neste século das tecnologias, da comunicação, do mundo que é muito rápido, do mundo que é global. É fácil? Não é fácil, mas eu acho que a coisa importante que se a pessoa é artista é lembrar que tu não és só, não é como eu estou, pronto, como disseste agora, eu estou através da minha arte mostrar, faz parte de mim, é uma extension of myself. Mas a arte também, a área da arte e ser artista, tu és só, e és também, como pronto, vou voltar, como o meu tema do segundo filme que eu fiz, artista é o espelho da sociedade, no sentido que a sociedade precisamos da gente para, eu costumo dizer, a gente somos, o artista dá o heartbeat, dá o sentido de, pronto, não sei dizer, heartbeating. Sim, dá o bater do coração, Sim, não é? Dá tipo, o sentido à vida. Se uma pessoa, se a sociedade eliminar os artistas, não tínhamos música, não tínhamos filmes, como é que a gente sabemos como deve sentir, ou quando é tipo desabafar, ou ter aquele ter aquele momento que sentes-se compreendida. Eu acho que o artista, pronto, lá está, fica ser, ou devia de ser, ou é, como pronto, o espelho de sociedade mesmo, para nós olharmos para
artista através daquela música. E compreendemos sim, melhor. Sim, compreendemos Nós melhor. próprios, não é? E também sentimos, como todos, tipo, ao fim do dia, nós humanos queremos ser, you wanna feel understood. Queres sentir compreendido, Tudo não é? ao fim a coisa que toda a gente tem em comum, eu acho, para mim, os humanos, é aquele sentido que eu, ao fim do dia, quero ser, tipo, compreendida, não é? Eu acho que o artista dá, através da arte, da música, do filme, que seja, aquele espelho para a sociedade. Concordo contigo. e é de facto aquilo que nos faz ser diferentes e humanos, não é? Se eliminares a arte do mundo, não tens qualquer diferença sobre nada. É o que te faz... É um mundo frio, muito Exatamente. frio. É só eu não quero viver nesse mundo. Mas a verdade é que, infelizmente, eu também não sei se sabes disso, mas em Portugal nós continuamos a lutar imenso para ter o orçamento do Estado, do Governo, ter apenas, repara, é tão estúpido e tão idiota, 1%, nós só queremos 1% deste valor, 1% para a cultura, para o Ministério da Cultura, e estamos muito longe disso. Eu sei que nos Estados Unidos, peço desculpa, no Canadá não é assim, é exatamente o contrário, é um grande investimento na arte, mas em Portugal nós estamos ainda neste passo, ainda não conseguimos sequer 1% de todo o dinheiro que nós contribuímos que seja dedicado inteiramente à cultura, num país, como tu estavas a dizer, que tem imensa cultura e tem imensos artistas e artistas que também são reconhecidos internacionalmente. Isto deixa muito triste, era uma nota mais especial que eu queria partilhar contigo. E temos pena ao mesmo tempo porque em Portugal os artistas que vêm cá e também o que Portugal trouxe ainda atrás também, eu acho que veio para a área de culto e de arte no mundo inteiro, temos Portugal como, pronto, estamos a influenciar muitos países, muitas culturas, muitos artistas e é pena que nós só estamos a dar nem 1%, tipo aquilo que está a dar muito a outros e a gente nem sabemos receber o mesmo. É verdade. Sim. Eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. Vanessa, de facto o tempo correu muito rápido. Eu acho que vou ter que trazer cá outra vez quando tu regressares, porque é mais explorar a parte da tua arte em si e quero partilhá-la com as pessoas que nos estão a ouvir. De qualquer das maneiras, o que é que nós podemos esperar nos próximos tempos de ti? Eventos, vou começar a fazer eventos outra vez e vou ter uma marca de não é só roupa, mas mais de lifestyle. Portanto, I Am My Art, como se fosse, vai ser a mesma marca, porque eu acho que para mim I Am My Art, muitas pessoas como artistas olham para aquilo e eles significa muito, pronto, para eles, cada artista, eu acho que tem o mesmo sentido, que o arte deles faz parte deles. Portanto, vai ser um lifestyle brand que eu estou a criar agora e desenhar também. E eventos a colaborar com outras organizações, charities, Médicos Sem Fronteiras, como exemplo. Como já tinhas referido. Sim, como eu vou fazer agora em Toronto. Mas agora estou a fazer um novo website, portanto, só espero que a próxima vez que venho cá tenha um já novo tenhas website. Espero que sim. E posso partilhar com vocês. De qualquer das maneiras, as pessoas podem seguir-te também no Instagram, no Facebook e também no teu site atual. E eu convido as pessoas todas a fazê-lo. Vanessa, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Espero que regresses. Muito boa sorte para os teus projetos. E, sobretudo, não desistas dessa ponte que tu fazes também com Portugal e, sobretudo, com a Nazaré, porque, de facto, nós precisamos imenso de pessoal que venha com a tua visão e a tua experiência e que consiga, de certa forma, quebrar aqui um bocado este marasmo onde nós estamos e tentar levar, sobretudo, os nossos artistas locais para um patamar que eles merecem. Muito obrigado. Obrigada.